Som, 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 um, dois. Louvado seja o nome de Jesus. Graças te dou, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui para falar desse tema de hoje, o ministério de evangelista. Eu te louvo, te agradeço em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje para falar de um assunto muito importante, o ministério do evangelista. Lição 8, 23 de maio de 2021. 8 de maio de 2021. Texto áureo diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 8, 26 ao 35, e aos Efésios 4 e 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai à banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lê? E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando essa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios capítulo 4 agora, e um versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bom, nós estamos estudando o ministério dos homens de Deus aqui na terra. Quando a palavra do Senhor diz que ele escolheu uns para profetas, outros para doutores, outros para missionários, outros para pastores, outros para cantores e outros para evangelistas. É o que nós vamos estudar hoje. Introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso o estudaremos, procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como a sua destacada operação nas igrejas de Coríntio e Efésio. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho de ousadia. O primeiro tópico da primeira parte da lição. A primeira parte diz: Jesus envia os 70. Lucas capítulo 10 e o versículo 11. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas,
do reino de Deus na região da Galileia. Ele asseverou: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Vemos aqui um homem que ora, chamado Felipe. O anjo do Senhor apareceu a Felipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul. E ele foi. Ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza. E ali o Senhor começou a falar com aquele homem Felipe. E alguém, um homem de Deus ali, levantou-se, foi ele, e eis que um eunuco, mordomo de Candace, rainha de Etiópios, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha Jerusalém para adoração. Felipe, ouvindo aquela palavra, ele dissera, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te. E correndo a Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu que lê? E aquele homem dissera: como poderei entender se não tem alguém que me explique? E aí o Senhor escolheu a um homem de Deus para explicar a palavra do Senhor ali. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para explicar a palavra de Deus àquele homem que não entendia. E o lugar da escritura que lia foi levado como ovelha para o matadouro. Glória a Deus. Então Felipe, versículo 35, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Um homem eunuco, Felipe abriu as escrituras e começou a explicar a palavra do Senhor. E aquele homem não entendia, louvado seja o nome do Senhor, as escrituras. E às vezes é preciso Deus usar alguém como um evangelista para ensinar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus envia os 70. Logo na sequência, ele diz assim: muitos são chamados, mas poucos anunciam. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus. Grande verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Muitos querem ser obreiros, mas não faz o trabalho como deve ser feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O segundo item da primeira parte da nossa lição. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus. Certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida ao professar a fé em Cristo. Glória a Deus. Muitos sofreram por causa do evangelho do Senhor Jesus. E hoje as pessoas que querem evangelizar não querem passar por um tantinho assim de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terceiro item, tópico da primeira parte. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos rejeitaram. Glória a Deus. Aí o Senhor deu poder aos evangelistas e os seus servos para não somente proclamar o evangelho, mas também expulsar demônios e curar enfermos. Esse é o trabalho dos homens de Deus consagrados e chamados por Deus. É o trabalho do evangelista. Não somente anunciar, mas também expulsar demônios e curar enfermidades, usando assim o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A segunda parte da nossa lição diz: a grande comissão. O alcance da grande comissão.
A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Assim Jesus disse: pregar o Evangelho e batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando na água para ser assim uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. O mundo está dividido em dois grupos. É o segundo tópico da segunda parte. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós pregamos o Evangelho, a palavra do Senhor. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Para quem crê e para quem não crê. Esse é o primeiro grupo. Pregar o Evangelho para aqueles, primeiro, nós devemos de pregar. Glória a Deus. E segundo, o primeiro grupo, quem crê for batizado. Tem que crer e ser batizado. E o segundo grupo é quem não crê será condenado. Porque não crê em Jesus, não crê na salvação e será condenado. Diz a palavra do Senhor em Mateus 21, em Marcos 16 e o 16. Glória a Deus. A grande comissão, hoje eu li o alcance da grande comissão, primeiro tópico da segunda parte. Depois eu falei que o mundo está dividido em dois grupos, aqueles que crê e aqueles que não crê. Agora, a grande comissão é o terceiro tópico da segunda parte da nossa lição. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões da fé. Há regiões que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Glória a Deus. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso. O cristianismo não mais influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para que isso não venha acontecer aqui no Brasil. Se a igreja não orar, vai se tornar isso sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos evangelizar o mundo, as pessoas, começando da nossa residência, da nossa rua, do nosso bairro, evangelizando as pessoas que ainda, às vezes ele até ouve, mas não conhece a palavra de Deus. Tem que ser explicado a palavra de Deus para que eles entendam a palavra do Senhor, como aquele eunuco não entendia a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Terceira parte da lição, o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista, o termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo. Isso é transmitir boas novas. Glória a Deus. Do Evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. Glória a Deus. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Isso é, o verdadeiro evangelista. Ele tem amor e paixão por aquelas pessoas que estão perdidas. Ainda não estão, mas há solução para essas pessoas. Nós sermos evangelistas dessas pessoas e pregar a palavra do Senhor. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador de boas novas.
O evangelista, ele prega as boas novas de salvação às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Às vezes até conhece, como eu falei um momento antes, mas precisa ser explicado a palavra do Senhor como ela deve ser. Glória a Deus. O evangelista, ele leva boas novas para as pessoas perdidas, para as pessoas que acham que não tem solução para a sua vida e para os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o papel de um verdadeiro evangelista. Glória a Deus. Como eu falei aqui, o dom ministerial na terceira parte, o conceito do evangelista e o papel do evangelista. Glória a Deus. A terceira e último tópico da terceira parte. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento senão Cristo. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. O exemplo de Filipe. O obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar multidões, seja para falar a única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Glória a Deus. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes tu que lê? Glória a Deus. Não é somente pregar a palavra do Senhor e perguntar e explicar a palavra do Senhor como ela deve ser explicada e ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo em nosso meio, quantas pessoas ainda estão na dúvida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é a palavra do Senhor Jesus? Glória a Deus. Ser evangelista não precisa você ir para outros países, não, Senhor. A não ser que você tenha uma chamada específica para fazer a obra do Senhor Jesus. Você pode começar a ser um evangelista no seu bairro, a partir saindo da sua casa, no seu bairro, na sua rua e na sua comunidade, que seja aberto, em lugar aberto ou lugar fechado, como assim, condomínio, você pode evangelizar as pessoas ali sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão diz assim: o dom ministerial do evangelista é concedido por Deus. Algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isso porque não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo perseguidor de Cristo, isso é, e todo aquele que se acha discípulo de Jesus, glória a Deus, tem em sua caminhada a vida cristã o firme fundamento de propagar a mensagem do Evangelho. Deste compromisso não pode se apartar um único milímetro, que Deus levante mais evangelistas para a sua seara. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos hoje aqui um grande exemplo de um evangelista, um homem chamado Filipe. Quando se deparou com aquele homem eunuco, louvado seja o nome do Senhor, ele lia a palavra do Senhor e Filipe perguntara, entendes tu que lê? Mas ele dissera, aquele eunuco dissera, não entendo o que você está lendo. E Filipe explicou a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quantas pessoas somente lê a palavra do Senhor, mas não procura o seu significado do texto e o contexto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é preciso que haja alguém para explicar a palavra do Senhor para nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue vos abençoando. Fique em paz, em nome
do Senhor Jesus. Seja o evangelista, que seja no ônibus, que seja no aeroporto, que seja no seu trabalho, que seja até mesmo na igreja. Seja um bom evangelista. Ser evangelista não precisa você ser consagrado, não precisa você receber um credencial de evangelista. Não, Senhor, você pode ser um evangelista individual fazendo a obra do Senhor como deve ser feita. Glória a Deus. Amado soberano Deus, graças te dou mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui lecionando essa palavra. Quando você fala de um grande ministério de um bom evangelista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você estiver na sua aula, na sua igreja, faça pergunta, questione ao seu professor o que é ser evangelista. Como eu faço para ser um bom evangelista? Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Aqui li a lição 8. Aqui só foi um pouquinho do resumo da lição da semana que vem. O Ministério de Evangelista, 23 de maio de 2021. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra, paga a promessa pra ver no que é que dá. Mas a Quitéria e o Joaquim não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena, acende vela pra Eunice, frustrado, mas não desiste, troca o santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós.